Fala galera, beleza? Tranquilidade com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade no assunto de geomorfologia. Lembrando que geomorfologia é o estudo aí das formas que existem no planeta Terra, né? Porém, a gente vai dar uma ênfase maior na geomorfologia costeira, tranquilo? Que é a geomorfologia que existe ao longo aí do litoral do nosso planeta, tá bom? Primeiro ponto que a gente tem que entender, pessoal, é que assim como nos continentes, né, na superfície dos continentes, dentro, né, lá no fundo do mar, o relevo ele também possui formas variadas, beleza? Que são resultantes aí de vários agentes, né, agentes internos, principalmente, né, o intemperismo químico que vai ocorrer em função da água do mar. Também existe agente externo, tranquilo? O agente externo principal é o movimento das águas, tá? Existe também a ação humana, porém de uma forma muito minimizada e muito pontual. Basicamente na exploração do petróleo ali com as plataformas. E quais são os principais componentes do relevo submarino? É plataforma continental, talude e região pelágica ou abissal. E o que é a plataforma continental? É a continuação da estrutura geológica do continente, só que abaixo do nível do mar. Tranquilo? Ela é formada basicamente por rochas sedimentares e relativamente plana. Pode ter uma profundidade média na faixa de 200 metros, recebe luz solar e por isso, né, propicia o que? O desenvolvimento de vegetação marinha e muitas espécies de animais. Tranquilo? Ela é favorável à exploração de petróleo e gás natural. Suas ilhas, né, são chamadas de ilhas costeiras e podem ser de origem vulcânica, sedimentar ou biológica, como por exemplo a gente tem os atóis. Pessoal, o talude é a borda da plataforma continental, que tem um desnível muito abrupto, né, de até 2.000 metros. É uma área, né, de encontro de placas convergentes, né, e ocorre a formação das fossas marinhas. Galera, a região pelágica ou abissal, né, é a crosta oceânica, né, de fato, que ela é mais densa, né, ela é mais pesada, geologicamente falando, e obviamente comparando aí com a crosta continental. Existem diversas formas de relevo, né, nessa região pelágica ou abissal. Por exemplo, dorsais, montanhas inclusive, né, submarinas, planaltos e fossas marinhas. E também existem ilhas, que são chamadas ilhas oceânicas, como por exemplo a gente tem a famosa Fernando de Noronha, né, ou o Atolo das Rocas. Fernando de Noronha é uma ilha de origem vulcânica e o Atol das Rocas é uma ilha de origem, né, que é um atol, né, um formato de atol, de origem biológica, tranquilo? Então, galera, nessa primeira imagem aqui, a gente pode observar, né, na costa oeste da América do Sul, o encontro, né, da placa oceânica, tranquilo? E da placa continental, beleza? Então, nessa região a gente tem o encontro, né, dessas duas placas e a gente consegue observar, né, de um lado a placa da América do Sul e do outro lado a placa de Nazca, tranquilo? E aí a gente vê toda essa estrutura que eu acabei de citar para vocês, né? O talude, aqui a gente tem uma área mais profunda que é conhecida como fossa submarina, tranquilo? Aqui é a área da plataforma continental, né, que é a continuidade da placa, né, aqui da América do Sul, tranquilo? A gente observa, né, que a placa oceânica aqui tem um relevo mais suavizado, beleza? E obviamente que o encontro dessas placas aí que estão influenciando aí na formação da Cordilheira de los Andes, tranquilo? É interessante a gente observar, galera, que na margem continental oriental sul-americana, ou seja, para o nosso lado aqui, né, o lado leste da América do Sul, né, a crosta continental e oceânica pertence à mesma placa tectônica. Então vocês observem, né, que a gente tem, né, uma
uma estrutura mais suavizada, tá? Que a gente tem a plataforma continental, né? O talude continental e olha só, a mudança, né, de nível aqui é mais suavizada do que se a gente comparar aqui com o lado oeste da América do Sul, tranquilo? Porque é a mesma placa, tranquilo? Bom, galera, quando a gente tem o contato, né, do continente com o oceano, ou seja, na região litorânea, né, o movimento da água, né, aquele vai e vem da água, da ação das ondas, das marés, né, esse movimento ele vai exercer uma forte ação construtiva e destrutiva nas formas do relevo. E além disso, a gente tem a atuação do intemperismo, né, como a gente viu nas outras aulas, influenciando aí no transporte, na sedimentação de partículas orgânicas e minerais, né. E a dinâmica, por exemplo, das correntes marinhas, das ondas, das marés, né, são responsáveis pela formação das praias, dos mangues e daqueles cordões arenosos conhecidos como restinga. E tudo isso, galera, vai influenciar diretamente, né, nas formas do relevo que existem no litoral. Tranquilo? Uma forma bem interessante, assim, de uma aparência bem bonita, inclusive, é a falésia, né, que, por exemplo, no litoral do Nordeste é muito comum. Eu peguei essa imagem aqui naquela região ali de Canoa Quebrada, que fica no Ceará, tranquilo? O que é a falésia, né? Na verdade, são esses paredões, né, que são resultados, né, do impacto direto das ondas contra essas formações de rochas, que podem ser cristalinas ou sedimentares. Tranquilo? Nesse caso aqui, aparentemente são rochas sedimentares, né? Que a gente vê que tem um acúmulo de sedimentos. Tranquilo? Então, como eu falei para vocês, é muito comum no Nordeste do Brasil, tá? Existem algumas lá no Sul do Brasil também, como naquela região de Torres, lá no Rio Grande do Sul, tá? Mas essa imagem aqui eu trouxe para vocês lá de Canoa Quebrada, no estado do Ceará, uma região bem turística e muito bonita. Quem um dia tiver a oportunidade de conhecer, vale a pena. E o que seria uma barra, né? Existem muitos municípios aqui da nossa região, né, com esse nome barra. Barra nada mais é do que a saída de um rio, tranquilo? No litoral, né, ocorre, né, pode ser um rio, um canal, enfim. No litoral ocorre o quê? Né, o encontro desse rio, desse canal, com o mar aberto ou com uma lagoa costeira, entendeu? Então, o que seria a barra? Seria a saída de um rio, canal, né, ou de uma lagoa para o mar aberto, tranquilo? E nessa região vai ocorrer o quê? Bastante sedimentação, né, e formação de bancos de areias e outros detritos. E aí eu trouxe uma imagem para vocês, né, de um local no sul do Brasil, né, lá no estado de Santa Catarina, na capital Floripa, né, Florianópolis, um lugar conhecido como Barra da Lagoa, né? Este canal ele faz a ligação entre a Lagoa da Conceição, que é uma lagoa costeira, né, diretamente aqui com a praia, né, o Oceano Atlântico. Então observem aqui, ó, toda essa área de sedimentação, inclusive essas pedras, essas rochas aqui foram colocadas, né, justamente para facilitar a entrada e a saída das embarcações, que é uma região bastante turística. Olha, tem até uma canoazinha aqui, ó. Enfim, né, isso é uma barra, tá? Eu encontro aqui no caso, né, de uma lagoa, mas pode ser um rio, um canal, direto com o mar aberto. E aí a gente tem esse processo, né, de sedimentação, tranquilo? Essa área aqui, ó, essa deposição de sedimento é justamente em função desse encontro do rio ou da lagoa, né, ou de um canal direto aí com o mar, beleza? E aí no caso dos nossos municípios aqui do interior, Barra do Piraí, a gente tem o encontro do rio Piraí com o rio Paraíba do Sul, né? Mas a gente está falando de uma área continental agora, por isso que se chama Barra do Piraí. Você tem uma área de deposição de sedimentos, né, na foz do rio Piraí, que forma o centro de Barra do Piraí, né? Barra Mansa também vai muito por essa linha, enfim, tem outras barras aí no nosso estado, Barra de São João, Barra da Tijuca e por aí vai. Agora, galera, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre um formato de relevo litorâneo muito interessante, né, caracterizado por um arco quase fechado que se comunica com o oceano. Tranquilo? Só que ele pode ser subdividido em três dimensões e, obviamente, três nomes diferentes: saco, baía e golfo. O saco, galera, ele é o menor, né? Ele pode ser medido em metros. A baía tem um tamanho intermediário, tranquilo?
E o Golfo, ele já é bem maior, tá? Podendo ser medido em quilômetros, enfim, né? Já tem uma dimensão bem mais significativa. E aí nessas três imagens a gente pode ver a diferença dessas dimensões, né? Nessa primeira imagem a gente tem a região de Angra dos Reis, a gente tem tipo um saco, né? Com formato bem fechadinho aqui, como vocês podem observar, né? E o tamanho, né, a gente pode medir aí em metros, né? Não chega a quilômetros não, ele tem uma dimensão, né, menorzinha. Observe que tem praias paradisíacas aqui nessa região, uma região muito bonita, né, da nossa Costa Verde, da região aí do encontro da Serra do Mar, né, com o Oceano Atlântico. Depois a gente consegue observar aqui a região da Baía de Guanabara, né, que já tem uma dimensão um pouco maior. Observem toda a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, né, do lado de cá, Niterói, São Gonçalo, né, aqui o Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar estaria mais ou menos nessa região aqui, tranquilo? Toda a mancha urbana da cidade do Rio de Janeiro, e aqui a Baía de Guanabara, tranquilo? Que a gente já começa a ver, né, o início da Serra dos órgãos, né, que vai em direção a Petrópolis, Teresópolis. Aqui é a Ilha do Governador, onde inclusive fica o Aeroporto Galeão. Aqui fica a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o FRJ. Então observe que a dimensão da Bahia, no caso da Baía de Guanabara, né, já é bem mais significativa. E por último, galera, a gente consegue observar aqui, ó, o Golfo do México. Olha a dimensão. Aqui a gente tem o México, aqui os Estados Unidos, aqui fica Cuba, a ilha socialista, né? E aqui nessa região, né, a gente tem o que? O Golfo do México. Observem a dimensão, né? Chega a milhares de quilômetros de extensão. Então tem, né, esse formato, como a gente viu, né, um formato de arco quase que se fechando, né? Todas essas estruturas elas têm o mesmo formato, né, um arco quase que fechando. Porém, o que vai diferenciá-las é justamente o tamanho, né? O saco sendo menor, a baía o intermediário e o Golfo o maior de todos. Tranquilo? Bom, agora a gente vai para uma outra forma interessante também, que são relevos que avançam do continente para o oceano, né? Mas com uma estrutura meio que de ponta, entendeu? Porque é como se fosse uma extensão do continente rodeado pelo oceano. Tranquilo? E mais uma vez, o que vai diferenciar uma da outra é a dimensão, né? Que seria a ponta, o cabo e a península, né? A ponta sendo um pouco menor, isso daqui é lá em Portugal, tranquilo? Né? Numa dimensão intermediária, a gente tem o cabo, aqui é a cidade, né, muito famosa aí no mundo, chamada Cape Town, ou Cidade do Cabo em português, né? A gente consegue ver até o estádio, né, da Cidade do Cabo que recebeu os Jogos da Copa do Mundo, tranquilo? Aqui a gente tem a Table Mountain, então vocês observem, né, que o formato é relativamente parecido, né? É uma extensão aí do continente, né, rodeada por água, né, como se fosse uma ilha, porém conectada com o continente, tranquilo? Então a dimensão é bem parecida, né? A gente tem água aí para os dois lados, inclusive na frente, né? E o que está diferenciando um do outro aí é a dimensão, né? E por último a península, né? No caso eu peguei aqui como exemplo a península da Flórida, também tem um formato bem parecido, né? A extensão aí do continente rodeada por água, tranquilo, só que a dimensão é bem maior, né? Levando em consideração aqui a dimensão dos Estados Unidos da América, tranquilo, então a gente tem a península da Flórida, onde inclusive fica Miami, né? Fica a região ali da Disney, em Orlando e por aí vai. E para finalizar a nossa aula de hoje sobre essas formas de relevo do litoral, eu vou falar para vocês sobre a enseada, Recife e fiord, galera. Essa imagem aqui é da região ali de Guarapari, no sul do Espírito Santo. A gente tem uma enseada. O que seria uma enseada? É uma praia com formato de arco. Porém, a diferença dela em relação ao saco é que ela é mais aberta. Observem aqui, ó, é um arco mais aberto, tranquilo? O saco ele já é mais fechado. Então, existem muitas praias no nosso litoral que são conhecidas como Praia da Enseada. É justamente por conta desse formato aqui de arco aberto, tranquilo? Aqui essa segunda imagem eu peguei da cidade de Recife, né, como o próprio nome diz, né? Essa área aí da Praia da Boa Viagem, né, você tem esses recifes, né, que são barreiras próximas à praia que diminuem ou bloqueiam o movimento das ondas. Inclusive, para a galera que está aqui, ó, na praia, aproveitando a água, né, nessa região aqui, né, as ondas são bem suaves, né, ideal para criança,
enfim, porque existe uma quebra das ondas, né, nessa barreira, né? Então essa barreira aqui, que pode ser de origem, né, biológica, né, ou formada também por rochas sedimentares, tranquilo? Essas barreiras de origem biológica ou, né, por rocha mesmo, vão funcionar aí, ó, né, quebrando as ondas, né? Então é muito bom para aproveitar, né, um mar mais tranquilo, beleza? E por último, a gente tem o que? A gente tem os fiordes, que são profundos corredores que foram cavados, né? Foram cavados pela erosão glacial e posteriormente rebaixados, tranquilo? E aí você tem o que? Uma invasão do mar nessas áreas, né? Então o gelo aí, principalmente que foi acumulado, né, durante as glaciações, né, o período que o planeta estava mais frio, de certa forma formou, né, esse tipo de relevo, né, como se fosse um corredor aí onde o mar ele pode adentrar. Tranquilo? Então esse tipo de relevo ele ocorre principalmente, né, em regiões aí de latitudes médias para altas. Então aqui na América do Sul a gente tem o exemplo do Chile, né? E no caso dessa imagem aqui eu peguei uma imagem da Noruega, tranquilo, onde a gente tem famosos fiordes, né? E a galera inclusive aproveita para fazer turismo nesses corredores. É uma paisagem muito bonita, tranquilo. Então vamos voltar ao conceito de fiord. São profundos corredores que foram cavados pela erosão glacial e posteriormente rebaixados, o que provocou o quê? A invasão das águas do mar. Obviamente que ocorre nas regiões litorâneas, né, nas latitudes médias e elevadas, tranquilo? E esse gelo ele foi, né, se acumulando ao longo, principalmente, né, nos períodos aí das glaciações, tranquilo? Então, como exemplo, a gente tem aqui na região sul do Chile, tem muitos fiordes, e lá, né, no hemisfério norte, principalmente ali na região da Escandinávia, né, pro lado ali da Noruega, tranquilo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Relevo é muito interessante, né? Vocês aprenderam bastante coisa aí sobre relevo. E eu acredito que daqui pra frente vocês vão olhar a paisagem de uma forma bem diferente. Valeu? Forte abraço para vocês e até a próxima aula.